A ideia aqui é falar um pouquinho a respeito do livro A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos, do Mário Sérgio Cortella. Ele divide esse livro em 5 capítulos: Humanidade, Cultura e Conhecimento, Conhecimento e Verdade, a matriz da noção de descoberta, a escola e a construção do conhecimento, conhecimento escolar, epistemologia e política, e conhecimento, ética e ecologia. Ele abre o primeiro capítulo destacando fundamentalmente em humanidade, cultura e conhecimento a ideia de que o trabalho com educação, lidando com formação e informação, ele trabalha com conhecimento. Para ele é importante ressaltar que o conhecimento não se restringe à ideia de ciência unicamente. A ciência não atinge, para ele, a humanidade da mesma forma, com a mesma intensidade. A gente está imerso numa distribuição desigual e discriminatória. Ele destaca nesse primeiro capítulo a relativa pequenez do homem diante da vida, do planeta, do universo, e destaca que o que nos define, enquanto seres humanos, é essencialmente o fato de sermos construtores de sentido. Ele fala da evolução humana, do desenvolvimento de suas habilidades de criar sentido, de produzir o seu lugar no mundo, e de estabelecer, nesse primeiro capítulo, o conceito de cultura, que é aquilo que é o mundo humano. Então, o que diferencia o homem nessa história toda da humanidade é exatamente o fato dele estabelecer uma ação transformadora consciente. E para ele, entre os diversos bens de produção que a cultura, que essa ação transformadora consciente produz, o bem de produção mais imprescindível para a existência é o conhecimento. E junto a ela se coloca a educação, que é o veículo que transporta esse conhecimento produzido e reproduzido pela humanidade. No capítulo 2, denominado Conhecimento e Verdade, a matriz da noção de descoberta, ele destina esse trecho do texto a discutir as relações que nós estabelecemos com o conhecimento e as suas possibilidades de definir ele como verdadeiro. Destaca o objetivo de demonstrar que destaca como objetivo no texto e na busca pelo conhecimento o exercício de demonstrar que a ideia de verdade como a descoberta é um processo de construção. E ele enfatiza: o conhecimento e nele a verdade são construções históricas, sociais e culturais. São resultantes do esforço para construir referências que orientem o sentido da ação humana. No capítulo 3, a escola e construção do conhecimento, ele fala da importância de, no processo de ensino, de vincular o conhecimento ao seu contexto histórico de produção. Então é necessária, segundo Cortella, uma atenção extrema quanto ao modo que o conhecimento científico é apresentado ao senso comum. Ele diz que a imagem de mídia oferece uma ideia de ciência como algo que ocorre em outro mundo, algo fora da realidade das pessoas comuns, que impossibilitem essas pessoas comuns de estarem presentes nessa realidade. Ciência e cientistas como experimentos fantásticos em laboratórios ocultos. Então ele diz que é importante, para romper essa mitificação, a ideia de relativizar o conhecimento. E o que é relativizar o conhecimento para ele? É o educador dar acesso às condições culturais, históricas e sociais da produção desse conhecimento. E ressalta também nesse capítulo que o conhecimento é fruto da convenção de acordos que não necessariamente oferecem uma única possibilidade de interpretação da realidade. A ciência está o tempo inteiro se renovando, se questionando, sempre buscando um processo de avanço. E nesse capítulo ele tem um subtópico denominado intencionalidade, erro e preocupação, que ele fala que o saber pressupõe intencionalidade. Não há busca de saber sem finalidade. O método de buscar conhecimento é uma escolha, e como escolha nunca vai ser neutro. O capítulo 4, Conhecimento Escolar, Epistemologia e Política, fala sobre a relação sociedade-escola, e ele divide ao longo da história alguns apelidos circunstanciais que ele denomina para essa relação entre a sociedade e a escola, o entendimento de escola. Ele fala primeiro de um otimismo ingênuo, que atribui à escola uma missão de caráter messiânico, um educador com vocação sacerdotal, uma educação enquanto alavanca do progresso, e essa visão predominou até os anos 70. Entra em cena aí nessa época o pessimismo ingênuo, segundo ele, de uma escola, defendida o conceito de uma escola como reprodutora de desigualdade social, reprodução de uma hierarquia industrial, coordenadores, diretores, inspetores,
e o pessimismo que ele chama aí por compreender a escola como unicamente discriminatória. Nos anos 80, o otimismo crítico, uma natureza contraditória das instituições sociais, educação com função conservadora e inovadora ao mesmo tempo, que reproduz injustiças, mas é um instrumento de mudanças. Por fim, no capítulo 5, conhecimento, ética e ecologia, ele destaca que é impossível falar de ética se não falarmos de liberdade. Diante da liberdade, ele traz 3 questões éticas que fundamentam as escolhas de qualquer pessoa e também no processo educacional, de formação do conhecimento. Quero, devo e posso. Ele fala nesse capítulo da relação da ética com a produção do conhecimento, fala da necessidade de comitês de ética em pesquisa, a importância de cuidar disso, porque são coisas que mexem com a nossa capacidade de existir. Ele destaca que não existe ninguém sem ética, que você pode dizer que alguém tem uma ética com a qual você não concorda, mas é impossível dizer que alguém, sendo livre, não tem a ética, porque ética é o modo como a pessoa compreende as 3 questões citadas: quero, devo e posso. E, por fim, ele fala que a pesquisa, a busca pelo conhecimento, deve ser sempre pautada pela lógica dessas 3 questões: quero, devo e posso. Esse é um resumo geral do texto do Cortella.